Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou numa entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, que pretende convidar a modelo Gisele Bündchen para ser embaixadora do país e divulgar que o Brasil produz alimentos sem danificar o meio ambiente. A declaração foi feita depois que Gisele Bündchen criticou a legislação e a atuação do governo na preservação de suas áreas florestais. Abro aspas aqui para a ministra. É um absurdo o que fazem hoje com a imagem do Brasil. Infelizmente, são maus brasileiros. Por algum motivo, vão lá fora levar uma imagem do Brasil e do setor produtivo que não é verdadeira. Para quem nos acompanha em vídeo, você tem aí na sua tela o tweet da ministra Tereza Cristina. Ela também abordou temas como mais crédito, seguro rural e autorregulação para o agronegócio. De acordo com a ministra, um dos objetivos do governo do presidente Jair Bolsonaro será, abre aspas, atrair e trazer o jovem de volta ao campo, já que a população que trabalha nesse universo está envelhecendo. Foi uma bela entrevista da ministra aqui à Jovem Pan, Vera Magalhães. Eu acho a ministra bastante séria, ela não se alinha a esse núcleo mais ideológico, eu digo ideológico meio caricato do governo. Ela é alguém que sim, está alinhada com os interesses do agronegócio, foi nomeada por isso, mas tem conhecimento da área. Portanto, eu acho uma boa escolha. Nesse caso da Gisele Bündchen, acho que ela foi entre irônica e crítica e tal. Foi ironia, sim. Né? Foi ironia. Mas é bom que seja assim, né? Hoje em dia é verdade, o Brasil cumpre uma série de regras para a produção de alimentos, exporta commodities, é um dos principais exportadores, tem grandes empresas, tem alta tecnologia nessa área, porém há aí vários projetos que querem flexibilizar algumas coisas. Flexibilizar o controle de desmatamento, flexibilizar o controle de florestas e flexibilizar também a legislação que é concernente ao uso de defensivos agrícolas, de veneno, etc. Isso não precisa ser a Gisele Bündchen para falar que é mal visto no exterior. Não precisa da Gisele Bündchen para isso. Os próprios países, as próprias regras de exportação, de importação de alimento da União Europeia e de outros países têm muita clareza sobre os limites a se adotar. Então, eu espero que o Brasil não perca essa tradição de bom produtor que tem e só melhore as suas práticas. Há várias áreas em que as práticas precisam ser melhoradas e não afrouxadas. As regras não precisam ser afrouxadas, mesmo porque o resto do mundo é cioso desse tipo de controle. Então, a ministra sabe disso muito bem, ela não é nenhuma neófita na área, é muito experiente. Então, eu acho que menos ironia e um pouco mais de cuidado com essas coisas, com vários contrabandos que estão para passar ali no Congresso, ainda mais agora que a bancada ruralista ficou mais forte. Acho que ela tem de saber que o seu ministério agora abriga mais do que só o agronegócio, né? Ela mesma falou da questão da política agrária aqui, dessa coisa para atrair o jovem para o campo, como ela falou, é preciso ter uma economia dinâmica no campo que permita empregos, em propriedades não só latifúndios, em propriedades menores, né? A gente sabe que no mundo inteiro a coisa do produto próximo, de origem ali e tal, é algo valorizado. Então tem muito em que o Brasil pode evoluir e modernizar o seu setor produtivo agrícola. A ministra sabe disso, acho ela preparada para o cargo, mas ela não pode dar de barato que está tudo certo. Não está tudo certo. E crédito, né? Para pequeno e médio produtor, isso é muito importante. Que é uma outra dúvida, né? Se o Banco do Brasil vai fechar o crédito, como é que vai ser? Ela também tem que estar atenta a isso. Vamos lá, Joel, sua análise. Exato, e retoricamente é preocupante quando ela diz que críticos ao desmatamento e à deterioração do meio ambiente no Brasil são maus brasileiros, como se a gente tivesse uma obrigação moral de dizer que não, tá tudo lindo, maravilhoso aqui no Brasil, porque qualquer coisa que fuja disso a gente vai deteriorar nossa imagem lá fora, e essa imagem lá fora é a coisa mais importante. Olha, o mundo sabe o que se passa no Brasil. Pouco tempo atrás, por exemplo, o fundo da Noruega que doa para a causa ambiental passou a doar menos para o Brasil porque o desmatamento da Amazônia piorou. Isso está acontecendo. A agricultura brasileira tem alguns exemplos maravilhosos para mostrar de intensa tecnologia, que inclusive não deixa nada a dever à indústria mais desenvolvida. Então, uma agricultura de alta tecnologia, muitas vezes que preserva sim o meio ambiente, preserva a vegetação também, mas também tem outro lado. Existe o desmatamento predatório da Amazônia, correndo a taxa de cerca de 20 mil quilômetros por ano. Isso é um estado de Sergipe por ano, isso é grave.
Isso envolve madeireiro, sim, mas também envolve pecuária e também envolve a agricultura da soja. Isso não pode ser negado e é um risco que isso seja, que se veja como uma questão patriótica, negar a existência do problema, porque senão a gente vai estar piorando a nossa imagem. Há coisas a melhorar, sim. É importante que isso seja olhado e na medida em que é proibido falar disso, em que é mal brasileiro quem olha para isso, a tendência é piorar. Porque esses não existe santo na sociedade, não existe um grupo que seja santo, nem os índios, nem os ambientalistas e nem os ruralistas. Tem seus interesses também, querem ganhar mais, às vezes com uma voracidade muito grande e colocam em risco, sim, o nosso patrimônio ambiental e se afrouxar muito nas regulamentações, vão usar também veneno e vão usar práticas altamente deletérias, talvez até para a saúde humana, visando o lucro. E não tem nada de errado em visar o lucro. A busca do lucro é uma força importantíssima na sociedade, mas ela tem que ser modulada por outras coisas quando tem interesses coletivos em jogo que não estão dados no preço de mercado ali. A preservação da Amazônia é uma dessas. Para o madeireiro que está indo lá, ou para o pecuarista, ou para o produtor de soja, para a grilagem que é feita ali, o custo é zero. Agora, e o lucro é alto, pelo menos no curto prazo. Para a sociedade, o custo é alto. Esse é o problema. A Tereza Cristina é altamente qualificada para o cargo, sim, porque tem um grande conhecimento do setor, mas defende um interesse. Cadê o equilíbrio nesse governo? Se não, dentro do próprio governo, provavelmente não vai vir. Embora o ministro do Meio Ambiente tenha dado até indicações positivas aí recentemente, eu não imagino que vá ter uma preocupação com o meio ambiente tal como tiveram governos anteriores. Mas então, no mínimo, a sociedade civil tem que estar alerta para isso e tem que estar mostrando a realidade, não com medo de fazer propaganda ruim ou boa lá para fora. Olhar para a realidade. E aos poucos a realidade vai se impondo, né, Joel? E aí até essa pregação ideológica cai por terra e quem ficou preso a ela por uma questão de alinhamento político, de achar que vai torcer contra, estão torcendo contra, fica meio assim, com cara de tacho. Por exemplo, agora o Ricardo Salles está dizendo que o Bolsonaro concordou com o argumento dele de não sair do acordo do clima, não sair do acordo de Paris. E aí, aquele cara que ficou, é isso mesmo, vamos sair, sem nem saber do que se trata. Será que ele não se sente meio vendido? Será que ele não pega e não para e pensa, putz, eu devia ter estudado melhor a questão, ido ver do que se trata antes de me alinhar alegremente, segurar uma bandeirinha ali e defender algo que no fim das contas é ruim para mim? Como ser humano que habita o planeta. Então eu acho que o bom senso, quando ele chega, se impõe e faz com que as autoridades recuem de teses indefensáveis, ele é bom para que também a opinião pública saia de um estado de quase endeusamento de políticos e comece a se dar conta de que a gente precisa de freios e contrapesos, que a gente precisa de crítica, de que a gente precisa de veja bem, a gente precisa de olha, não é bem assim, a gente precisa de isso é bom, mas e esse outro lado? A gente precisa olhar fora da nossa bolha, fora da casinha e entender que o mundo às vezes é muito mais complexo do que uma retórica A ou B, preto ou branco, Flamengo ou Fluminense. A coisa é muito mais complexa do que isso e essas questões que dizem respeito ao meio ambiente, à agricultura, elas são questões forçosamente globais. Não dá para o Brasil se fechar, achar que é uma tábua, uma aldeia e que vai decidir essas questões de costas para o mundo. Isso não vai acontecer. Isso vai fazer com que a gente perca negócios, com que a gente perca relevância no mundo, perca o respeito dos parceiros internacionais. Então eu espero que as pessoas se deem conta de como que as decisões têm de ser tomadas com a cabeça e não com o coração.